continuar o nosso estudo sobre escatologia, o estudo então das últimas coisas, estudo de profecias, tanto aquelas que já aconteceram, como também aquelas que ainda vão acontecer, e também podemos dizer de outras que estão acontecendo nesse momento. Nós não terminamos a lição de domingo passado, tratando sobre o número da besta, e o texto básico nosso é Apocalipse capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 18. Vamos lá então para esse texto. Livro de Apocalipse, capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 18. Repetindo o texto, Apocalipse 13, do verso 1 até o verso 18, que trata aí a respeito da primeira besta, a imagem da primeira besta e também da segunda besta. O livro de Apocalipse, capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 18, ou seja, todo o capítulo. Nós temos como título a besta que emerge do mar. Diz assim o nosso texto: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diadema, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e pode pelejar contra ela? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-los-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: e façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém e misericórdia. Nós então estamos diante desse texto que trata a respeito das
duas bestas e a respeito então do número 666. Domingo passado a gente deu uma trabalhada boa aí em cima dessa questão do número, né, como também das bestas, e hoje a gente vai então terminar esse estudo aí que fala a respeito do número 666. E a lição nossa tem exatamente esse título, o número da besta. E aí, quando se pergunta, né, qual é o número da besta, a resposta sempre é 666. Mas talvez a melhor resposta seria: o número da besta é o número simbólico 666. Uma vez que as pessoas, né, a maioria compreendesse que isso aí é simbólico, eu creio que meio caminho andado a respeito desse assunto já seria entendido e decifrado, e ao mesmo tempo não teria tanta invenções e vídeos que surgem por aí, boatos que surgem por aí, né, de pessoas marcando aí com chip, né, e tendo o número 666. Olha, na maioria isso aí são invenções, né, invenções de pessoas. Irmãos queridos, a introdução de domingo passado, vou começar com essa mesma introdução. Imagine que você estivesse procurando casas para comprar, mas acontece então que aqui você achou melhor e que também cabia dentro do seu orçamento, era exatamente uma casa que estava com o número 666 na placa, né? Essa numeração que nós temos aí das casas. E vou dizer uma coisa para você, não é muito difícil encontrar isso, porque todas as cidades, os números são crescentes, né? Se tiver cerca de 1000 casas aí, uma casa vai ter o número 666. E a maioria das cidades, por mais pequena que seja, tem mais aí, né, de 1000 casas. E aí, qual seria a sua reação? Você compraria essa casa com o número 666? Ou você acha que não daria certo porque seria um número da besta? O autor também levanta uma outra possibilidade, da questão de um carro, né? Você está comprando um carro, esse aqui não dá certo, esse aqui não está muito bom, esse aqui está muito caro, esse aqui está um preço bom, mas não tem tudo que eu quero, mas esse aqui tem tudo que eu quero, está no preço bom, mas tem a placa 666. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar o carro por causa do número 666? É uma resposta interessante. Porque se você tiver algumas superstições, né, acaba sendo superstições em relação ao número 66, com certeza você não vai comprar, não irão comprar. Nós então paramos exatamente no tópico 2. Essa lição, por maior que ela seja, tem apenas 2 tópicos. Nós vimos o primeiro tópico a respeito então daquilo que a gente precisa saber a respeito do número 666. Vimos então que esse número é simbólico e vimos também que houve uma grande perseguição da igreja na idade ainda ali antiga, pouco após de Cristo, e um dos grandes perseguidores foi Nero. E vimos então que as línguas antigas, como hebraico e grego também, e até mesmo a língua romana da época, usava então o seguinte, usava letras para significar números. E exatamente a numeração 666, ela dá então as iniciais do nome de César, né, chamado de César Kaiser. Então César Kaiser, ele foi um grande perseguidor da igreja. A igreja então entendeu naquele tempo que ele era uma besta, né, que ele era esse homem aí terrível. Mas a história nos mostra que ele não era aquele último ainda que vai vir, ou seja, aquele homem da iniquidade que Paulo fala, aquele principal anticristo, porque no decorrer da história tem havido então o quê? Muitos anticristos. A carta de João deixa bem claro que naquele tempo que ele estava sendo perseguido, né, ele já sabia que existia o quê?
muitos anticristos já presentes ali na face da terra, no meio da sociedade. Dizemos também que hoje nós temos também anticristo em nossos meios, não só o Henrique Cristo, não só o Henrique Cristo, mas outros também por aí afora que têm sido anticristo. Algo muito importante que a revista propõe trabalhar é a seguinte pergunta: de que forma o texto que indica o número 666 deve ser usado para o fortalecimento da fé? O que a gente pode aprender então aí com esse número? O que a gente pode aprender com esse verso aí de número 18? O verso 18 está dizendo: aqui está a sabedoria. Então, logo, o povo de Deus tem que ser um povo sábio, um povo que realmente, um povo que age não apenas por impulso, não deve ser assim, mas um povo então que age com a razão, um povo então que reflete sobre as decisões, um povo então que conhece a Bíblia, um povo que realmente busca a sabedoria que vem de Deus. Nesse mesmo verso 18, também diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ou seja, está mandando calcular. E calcular é você, na verdade, trabalhar com esses números. Então, logo, realmente, o número 666, ele não é um número literal, ele é simbólico. Exatamente isso, entendeu? Um número, então, simbólico. E a gente passa então, nesse instante, para o segundo tópico, que tem como título, como afirmação, a igreja e a besta. Vamos lá, lendo aqui na nossa revista. A visão de João, que foi repassada às igrejas da Ásia, tinha por objetivo preparar os cristãos para reagir às circunstâncias, mesmo em dias de grande tribulação, do mesmo modo como Jesus fez com os seus discípulos. A gente vê então que Jesus preparou os discípulos para as perseguições que eles teriam, porque sabemos que no nascedouro ali também da igreja, ela foi bastante perseguida. Não a perseguição feita pelos romanos, a perseguição feita pelos romanos, ela já acontece mais aí no final do primeiro século em diante. A primeira perseguição, que ocorre ali já no início da igreja, é a perseguição feita pelos próprios judeus. Aqueles judeus que não converteram, eles se tornaram o quê? Inimigos do povo de Deus, exatamente inimigos do povo de Deus. Lendo ainda mais um pouco da nossa lição aqui, então eles não poderiam considerar de forma displicente a realidade das coisas que estavam acontecendo. E nesse verso 18, onde nós já vimos a respeito da sabedoria, a respeito que o número não é simbólico, nós vimos essas partes. Vimos também algo interessante, que é o seguinte, que ele é número de homem, pois é número de homem. Leva-nos a entender que esse homem aí é o homem da iniquidade e é a primeira besta. Ou seja, esse homem vai governar o mundo todo, é conhecido então como sendo o homem da iniquidade. Qual outro nome mesmo que a gente pode dar para ele? Anticristo. Mas tem ainda mais um outro nome, ou melhor, falso Cristo, Tem uma diferença aí, irmãos, entre falso Cristo e falso profeta. Então, a primeira besta, a besta que emerge do mar, é esse anticristo, é esse falso Cristo, é esse homem da iniquidade. E esse número, então, realmente estará relacionado com o governo dele. E na verdade não é um número, na verdade o número é simbólico. Existem diversas interpretações. Uma bastante razoável, e que na verdade eu até defendo essa maneira de interpretar, é a interpretação de que
olhemos, para entender, olhemos primeiramente para os números que aparecem. 6, 6, 6. Lembre do número perfeito. O número perfeito é 7. Então você vai perceber que falta apenas mais umzinho ali. Se colocando 1 e 1, 111, você vai ter 777. Logo então, o número 666, ele é imperfeito. Ele pode até tentar imitar aquilo que é perfeito, mas ele não é perfeito. O que a gente entende com isso aí? Isso será um movimento que vai tentar ser perfeito. Isso será um movimento que vai enganar o povo, enganar de uma forma que os leve a errar no conhecimento da verdade, no conhecimento da religião, ao ponto então que eles vão adorar a Satanás, porque o homem da iniquidade, quem promove ele, quem sustenta o homem da iniquidade é Satanás. A força por trás aí da primeira besta é o dragão. Então, portanto, a gente perceber e entender que significa isso, um movimento que parece quase perfeito, mas não é, nos leva a decifrar esse número 666. Continuando aí sobre a igreja e a besta, talvez alguém pergunte, quem é então a segunda besta? Essa besta que emerge da terra. Essa besta ela trabalha em conjunto com a primeira besta. Ela até leva o povo a adorar a primeira besta. Essa segunda besta, a besta que emerge da terra, é exatamente o falso profeta que vai trabalhar essa área religiosa, levando então o povo a adorar a primeira besta. E ao mesmo tempo, adorando a primeira besta, estará adorando a Satanás. Satanás, ele tem um desejo muito grande de ser adorado. Até mesmo quando ele tenta a Jesus, ele, em uma daquelas propostas, ele fala, olha, Senhor, dá uma olhada nos bens que existem na terra, nos reinos. Se você, prostrado, me adorar, eu vou então entregar todos esses reinos para você. Observe então que Satanás queria ser adorado pelo próprio Filho do Homem. Agora imagina em relação ao ser humano. Ele tem um desejo imenso que não só umas 500 pessoas, mas que pelo menos quase o mundo todo dobre diante dele. E a partir então dessas duas bestas, realmente ele vai alcançar um pouco desse desejo, que é ver o povo então sendo enganado por ele e adorando a ele como se fosse Deus, porque ele vai assentar, a besta vai assentar no lugar de Deus, ao ponto então de realmente ser tratado como Deus. É exatamente isso então que Satanás deseja e tentará a promover, e será até um certo ponto bem sucedido. Olhando então mais um pouco para a nossa revista, letra A, vamos ver essa afirmação aí que eu acabei de falar. A besta serve a Satanás. Satanás é aquele então que promove ela. Vamos para alguns textos. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, do verso 9 até o verso 12. Vamos lá. Quem encontrar pode estar lendo. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 até o verso 12. Falando então aí sobre o homem da iniquidade, que é, no caso, a primeira besta. Livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 9 até o verso de número 12. Diz assim: Tessalonicenses, um livrinho aí ruim de achar, até pensei que já tinha encontrado. 2, do verso 9 até o verso 12, né? Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, Sim. com todo o poder
sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque eles não conheceram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Exatamente. Então, o homem da iniquidade, a sua eficácia, a sua promoção é feita por Satanás. Verso 9: ora, o aparecimento do iníquo, e é esse homem da iniquidade, que é essa primeira besta, é segundo a eficácia de Satanás. E olha só que é com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ele vai curar pessoas? Sim. Vai fazer descer fogo do céu? Epa, vai. Então serão muitas coisas que vão acontecer, muitas coisas que ele terá um poder para fazer, mas não o poder que vem de Deus, não o poder do Espírito Santo, mas sim o poder de Satanás. A gente continua então aqui tratando sobre a besta, e a besta que serve a Satanás. E a nossa lição então diz assim: os apóstolos transmitiram essa orientação, da besta, para que a igreja não assumisse uma postura ingênua diante dos acontecimentos. Então o povo de Deus precisa ser um povo inteligente, um povo sábio, um povo então que consiga discernir os tempos, que consiga entender o que está acontecendo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nos ajuda um pouco nisso aí, e diz aí o verso 8 de 1 Pedro 5: sede sóbrios e vigilantes. Olha só isso aqui: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E isso é em todo momento. Como eu disse no início, nós temos sim uma luta que não é contra pessoas, mas sim uma luta que é contra as potestades, as potestades, anjos do mal, que domina esse mundo tenebroso. Satanás, também visto na Bíblia como sendo o dragão. Então, portanto, é o dragão, a antiga serpente, que dará toda a força e todo o poder para que o homem da iniquidade realize todos esses discursos. Com certeza será um grande político, como a gente já viu, a área dele é a área de governar, então é correto falarmos que é um político, e com certeza terá uma oratória convincente. Domingo passado nós falamos do próprio Adolf Hitler, que foi também um anticristo, e sabemos que uma das capacidades maiores que Hitler tinha, qual que era? A capacidade de convencer as pessoas do ideal dele. Isso feito então por calorosos discursos. O homem tinha uma capacidade tremenda em falar, em convencer as pessoas para que fizesse aquilo que ele acreditava, então para que as pessoas acreditassem naquilo que ele acreditava. Então essa será uma das características desse político, desse homem da iniquidade. Apocalipse 12, verso 7, nos mostra então que o dragão é aquele que estará dando poder para a primeira besta. Apocalipse 12, verso 7, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Essa luta então que aconteceu aí desde o início, o dragão, ele se envolveu com o mal. Nós vemos também que no livro, ou melhor, nesse mesmo capítulo 12, verso 3: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Verso de número 4:
A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui já começa a mostrar essa perseguição do dragão à mulher. Essa mulher aqui não é Maria, mãe de Cristo, mas essa mulher aqui, ela simboliza a igreja, né? Não é especificamente uma mulher, ela simboliza a igreja, e desde então Satanás tem perseguido a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda dando mais uma lida aqui no nosso tópico A, diz: toda a descrição de Apocalipse 13 tem como personagem principal a besta que emerge do mar, ou primeira besta. Ela exerce o poder sobre a inspiração de Satanás e procura a adoração de todos os homens, especialmente depois que ela ressuscita após um golpe fatal que sofreu. Então, mesmo que Apocalipse 13 fala a respeito da segunda besta, você percebe que o cenário ali é marcado pela primeira besta. Inclusive, o número 666 aparece no momento que está falando sobre a segunda besta, a besta que emerge da terra. Mas aquele número ali não é da segunda besta, aquele número é da primeira besta. Simboliza então esse movimento que vai acontecer em toda a terra, um movimento que vai atrair as pessoas, um movimento que tem propostas boas, e que é um movimento então mentiroso, falso, que quer se passar por perfeito, mas não é. Então por isso não é 777, e sim 666, que falta uma unidade aí em cada casa, né, dos números. Letra B, o caráter doxológico da apostasia final. É verdade que a igreja nos últimos dias não terá tantas pessoas assim, mas lembremos também que a igreja pode estar cheia e apóstata, que é o que acontece com as seitas. Aqueles movimentos que a gente entende como sendo seitas, são movimentos que até tem bastante pessoas, mas pessoas que na verdade já não mais servem a Deus, né? Estão aí com um punhado, né, de princípios, de crenças, de doutrinas que não são bíblicas, e portanto são seitas, né? E que na verdade estão sendo enganadas por líderes, que a gente chama de falsos profetas, mas enganadas por quem? Exatamente enganadas por Satanás. A primeira besta é apresentada aos homens por outra besta, o chamado falso profeta. O falso profeta então é essa segunda besta que emerge aí da terra, que aparece na terra. Ele serve como uma espécie de João Batista, preparando-lhe o caminho. A sua função é sacerdotal. Ele busca conduzir os homens a adorarem a primeira besta em termos de sua suposta divindade. O objetivo final da primeira besta é enganar e tomar para si a adoração dos homens. Por isso, ela lutará e se oporá à igreja cristã fiel. No passado, tanto no tempo de Daniel, como também ali dos primeiros anos da igreja cristã, principalmente no segundo, terceiro século, o Estado romano, os imperadores romanos perseguiram os cristãos, mas por quê? Qual era a razão principal? Não era devido às práticas morais dos crentes, pelo contrário, as práticas morais dos crentes daquela época, quando realmente um cidadão romano entendia ali a prática dos crentes, eles ficavam admirados. Eram pessoas que tinham um bom comportamento, que tinham um bom caráter, pessoas que realmente cooperavam com o crescimento e fortalecimento do Estado. Mas o problema dos imperadores com os crentes estava exatamente no ato de que os crentes não adoravam os imperadores, e muitas vezes nem chamavam o imperador de Senhor. Senhor, para a igreja primitiva, é Jesus, e para nós também. Senhor é só Jesus, adoração só para Deus, nada de dizer, né? Eu adoro isso, adoro aquilo outro, não. A igreja primitiva era muito fiel nessa questão
não adoravam o imperador. Havia alguns imperadores que até fizeram estátuas suas e colocavam então em locais públicos para que as pessoas o adorassem. O cristão não adorava e combatia então o culto aos imperadores, e por isso eles eram perseguidos. Por isso então eles eram perseguidos. Então, essa questão da besta, a adoração é a principal coisa que a besta requer. Adoração a ela, como sendo Deus, como sendo aquele que é soberano, que é poderoso. Então, portanto, o propósito principal da primeira besta é a idolatria. E nós então sabemos qual que é o final da idolatria, né? Qualquer tipo de idolatria, Deus tem, na verdade, um ódio muito grande em relação a qualquer tipo de idolatria. Por isso então que Jesus mesmo vai matar o homem da iniquidade. Jesus mesmo vai destruir a besta, tanto a primeira como também a segunda. Olha aí o que a gente vê em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 11 até o verso 12. Livro de Apocalipse, ou melhor, corrigindo, o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 12. O livrinho aí é difícil de achar. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então vemos aí bem claro que eles se deleitam com a mentira, com a injustiça, e Deus então envia essa operação do erro para que no final eles sejam completamente aí, condenados. Olhando para essa questão do poder que é dado para o homem da iniquidade, e a questão então que ele levanta contra qualquer tipo de adoração, a gente pode ver aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Jesus está dizendo sobre, ou melhor, aqui Paulo está dizendo sobre o quê? O que aqui não vai acontecer antes que venha esse homem da iniquidade? É a volta de Jesus. Jesus não vai voltar aí antes da grande tribulação. Ele volta aí no final da grande tribulação. Na verdade, ele volta pondo fim na grande tribulação. Verso 4, no caso, esse filho da perdição, o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Misericórdia. Essa então vai ser a forma que a primeira besta vai estar agindo. Letra 100, a igreja e a vitória de Cristo. Irmãos queridos, não pense que Apocalipse foi escrito para trazer terror, mas infelizmente, muitas vezes isso tem acontecido. A palavra Apocalipse até tornou-se sinônimo de coisa espantosa, de coisas espetaculares, de coisas horrendas, mas não é esse o sentido correto de Apocalipse, até mesmo que a palavra Apocalipse significa revelação. Deus então revelou essas coisas para nós, revelou lá para João. O João aí foi mandado escrever, anotar isso aqui para nós, para que a gente seja então alertado daquilo que vai acontecer e estejamos então preparados para lidar com essa situação, ou vamos dizer, com essas situações, porque elas têm acontecido o tempo todo, só pouco aí antes da volta de Jesus, que ela vai acontecer de uma forma mais intensa, vindo a formar aquilo que a gente chama de a grande tribulação.
Então, Apocalipse, esses textos que a gente tem lido, servem então para fortalecer a igreja. Olha só o que a nossa lição diz. O objetivo final de Apocalipse não é exaltar a capacidade do maligno de fustigar a igreja e produzir dor, mas o caráter superior daquele que está ao lado da igreja. Quem é? Jesus. Mostrando então que Jesus vence toda essa batalha. Quando propõe uma visão sábia de tudo que está acontecendo, isso vão estar primordialmente fazendo a igreja considerar que, apesar de todo o poder do maligno, ele nada pode contra o poder do Cordeiro. Quem vence é Jesus, quem vence é o Cordeiro. Apocalipse 19 afirma a vitória do Cordeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o capítulo 20 nos dá detalhes a respeito então dessa vitória, que foi aquela parte que nós lemos no início da nossa escola bíblica de hoje, onde mostra que ocorrerá aquela batalha. Alguns a chamam de batalha do Armagedon, mas é uma batalha tão assim interessante que não vai haver muita luta. Simplesmente Cristo chega e, com seu sopro, mata o homem da iniquidade, que é o chefe, e com o fogo do céu ele acaba com aquele exército ali, com certeza, de bombas nucleares e de tanquinho e de mais não sei o que, e acaba tudo. Sopra ali, manda fogo, acabou tudo. São coisas de poucos minutos. O exército de Satanás será completamente destruído. O exército das bestas será completamente destruído. Essa é a batalha então de Armagedon. Quem vence é Cristo. E vence para a sua igreja. A vitória é para a igreja. A vitória então é de Cristo Jesus, juntamente com a igreja, o povo de Deus. Irmãos, isso então nos deve trazer alegria. Já viram que todo filme de ação, para ele ficar mais assim encantador, sempre o principal, aquele que vai vencer, o que acontece com ele? Sempre ele tem de sofrer um pouco, Ele apanha aqui, ele perde uma batalha ali, quase morre, mas aí no final ele vence, e aquele que está assistindo o filme, fala, oh, que filme bom. É mais ou menos isso que acontece com a igreja. A igreja, na grande tribulação, ela vai chegar a perder uma batalha. Há uma batalha que Satanás vence. E a gente leu isso exatamente hoje. Queria até voltar aqui para o capítulo 13, que vai nos mostrar essa partezinha. Apocalipse, capítulo 13. Vamos lá para esse verso, capítulo 13, ou melhor, para esse capítulo, capítulo 13. E vamos então encontrar aqui o verso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos lá. Então deve ser no capítulo 19, acho que talvez fique mais claro isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Não, o capítulo 19 já é mais sobre mesmo a última guerra, onde a igreja vence. Isso, encontrei. Apocalipse 13, verso de número 7. Irmão, minha irmã, a vitória é sua, a vitória é nossa. Não tema diante das dificuldades da vida, diante das perseguições à igreja, diante das oposições que a gente encontra pelo fato de sermos cristãos e evangélicos. A vitória é da igreja, a vitória é nossa, a vitória é de Jesus Cristo. Amém? Vamos estarmos então encerrando com uma oração.